Muitas saudações, mais uma vez, bem-vindos de volta ao canal Arturismo. Mais uma vez aqui estamos para mais um vídeo da série Coronavírus e o impacto no turismo, presente e o futuro. Mas hoje também vamos falar um pouco do passado. Vamos aqui fazer um pouco uma resenha do que é que aconteceu neste período de primavera-verão, nesta temporada muito triste de turismo, com algumas exceções, até porque na altura em que estamos a gravar este vídeo está a acabar o verão 2020, obviamente a começar o outono. Muito bem, acertamos em muita coisa daquilo que ia acontecer, mas temos que fazer uma meia-culpa porque nos enganámos numa coisa. Nós acreditávamos que desta vez íamos ter um mês de setembro melhor do que o mês de agosto, e isso foi dito lá atrás, em abril ainda, na assunção de que a recuperação daquela primeira fase terrível e com confinamento à mistura, fronteiras fechadas, toda a gente se lembra, muitos aeroportos sem nenhum voo, muita gente pensou que ia levar mais tempo a recuperar, ou seja, que o turismo, depois dos descalabros em abril, em maio e ainda em junho, em julho recomeçaria com muito pouca força, e até aí foi assim, e que em agosto teria mais alguma força, e depois setembro melhor, outubro perdas menores, apesar de já ser fora da temporada, mas tal não se verificou, pela simples razão de que os confinamentos terminaram um pouco por todo o lado logo em maio, começaram a aparecer reservas, alguns voos já em junho e muitos mais em julho, para não falar do regresso de mais e mais fronteiras terrestres na Europa, sobretudo entre os meses de junho e julho. Isso permitiu claramente que o mês de julho, sobretudo após o dia 15, dia 20, já fosse um mês de franca recuperação, e que o agosto, em alguns casos, já fosse, digamos, não aquilo a que estávamos habituados, mas já muito semelhante. Enfim, foram meses que deram para salvar muita gente, sobretudo pequenos negócios. Claro que, quando se fala em perdas ao longo destes meses, há também situações muito excepcionais, das quais aqui já tínhamos dado conta, de que poderia o turismo ser muito melhor em alguns lugares mais recônditos, onde as pessoas são muito mais cândidas, alguns lugares de interior, com algum tipicismo à mistura, locais que as pessoas até visitam normalmente por um fim de semana ou pouco mais, e que não são destinos de férias para uma semana, duas, mas em alguns casos, isto aconteceu em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa. Há casos em que certas localidades, para não falar de certos restaurantes e certas unidades hoteleiras, tiveram o melhor agosto da história. Isto jamais teria ocorrido se os locais mais famosos tivessem tido um agosto normal. Pois é caso para dizer que o sol quando nasce é para todos, mas neste caso o sol foi para muito poucos, uma vez que o mês de agosto, na maioria dos casos, foi de perdas. E Portugal não se pode queixar. Porquê? Porque é o país na Europa que mais recuperou reservas em relação a igual período do ano passado, isto até meados de agosto. E ainda nem sequer tinha aberto o famoso corredor com o Reino Unido, que agora voltou a fechar. Ora bem, e já vamos falar mais disso a seguir, a grande verdade é que Portugal recupera, mas há um setor que é muito mau, quer aqui, quer em toda a Europa e, aliás, em todo o mundo. As grandes cidades estão muito longe daquilo que se chama uma recuperação decente. Na verdade, amargam perdas, e não sei o que é que o turismo, por exemplo, de Lisboa e do Porto, no caso português mais até o de Lisboa, o que é que vão fazer à vida perante a atual realidade e os tenebrosos meses que ainda se seguem. Então, uma questão a rever. Tirando isto, locais de boa recuperação no verão, é claro que são os locais que já são sazonais por natureza. Então, perdão, locais de sol e praia que têm 3, 4, 5 meses muito bons, acabaram por ser os reis da recuperação em pleno verão.
Claro que isso ainda ocorre. No Algarve ainda há turistas, apesar de tudo o que aconteceu. É incontornável. Se não vêm do Reino Unido, vêm de outros locais. Obviamente que eu pensava que se o mês de agosto, isto lá atrás em abril, não fosse tão bom, o setembro seria melhor, mas como o mês de julho já começou em recuperação, o agosto acabou por ser então melhor do que se esperava há 4, 5 meses atrás, obviamente que o setembro será, na melhor das hipóteses, o segundo melhor mês do ano. E mesmo assim, isso já não é mau, atendendo à circunstância que estamos agora a atravessar. Ou seja, nós temos mais gente a parar de viajar devido a um ressurgimento da Covid-19. Ora bem, tal como a chamada primeira vaga, eu não gosto muito dessa expressão, porque na verdade ainda parece que isto é tudo a mesma vaga, apenas melhorou um pouco durante algum tempo devido ao confinamento e depois do desconfinamento e depois de muita gente a viajar, a se movimentar, obviamente que a Covid-19 teria que aparecer, pois ela estava aí entre nós e nunca desapareceu inicialmente. Na China, sim, é que o turismo interno já recuperou totalmente para valores anteriores à Covid-19. E porquê? Porque as pessoas não têm para onde ir, estão altamente desaconselhadas a viajar para o estrangeiro, nem precisariam de ser desaconselhadas, uma vez que tal ocorre por natureza, porque sabendo das notícias do que se passa lá fora e depois devido às restrições no regresso a casa, os chineses simplesmente não têm turistas internacionais, mas em compensação os muitos milhões de turistas que poderiam ir para fora ficam lá dentro e então o turismo interno chinês já está de volta a valores do passado, do pré-Covid-19. Ora bem, voltando atrás, então nós estamos a ver que este mês de setembro já começa agora a ser afetado com cancelamentos, se não seria um melhor mês. E isto leva-nos a perguntar, e como é que vai ser o último trimestre? Muito bem, em tempos normais, o último trimestre muitas vezes é o pior do ano, mas na maioria das vezes e na maioria dos destinos turísticos é o segundo pior ou o terceiro melhor, como queiram, do ano. E porquê? Nos destinos de sol e praia e também city break e muitas outras situações, temos aqui normalmente uma clientela que quer ainda aproveitar, sobretudo no sul da Europa, o sol, o último sol antes da chegada do inverno. E em certos países do centro e do norte da Europa, num mês como outubro, isso já não é possível. Portanto, digamos que é last chance to see the sun, é como muitos deles dizem nas recepções, e é verdade. Então, isto significa que o último trimestre do ano nunca é linear. Não é tão linear como o primeiro, em que janeiro, fevereiro e março não têm grandes diferenças, embora março já seja melhor que os anteriores. O que acontece é que o mês de outubro ainda é um mês de transição de verão para o inverno. Em muitos locais tem tido muito sucesso, sobretudo neste boom do turismo que assistimos até 2019, o que significa que era um mês a considerar, e lá está, que muitas unidades hoteleiras só encerravam depois de outubro. Depois, o novembro já é um mês de queda, embora é um mês normalmente com turistas, e depois a chegada do período natalício faz com que muita gente não queira fazer certo tipo de viagens, embora também exista quem viaje no Natal e Ano Novo, mas isso são outras minorias. Pois muito bem, o que é que vai acontecer este ano? Já sabemos que as grandes empresas de aviação, mas também as chamadas low cost, e algumas delas também são gigantescas, e aqui o caso da Ryanair, que já tinha reduzido 20% a operação em setembro, vai reduzir mais 20% em outubro, isto em cima de uma operação que já era reduzida em relação aos tempos normais. Então é de esperar que muitas outras companhias aéreas façam o mesmo. Com esta oferta, com esta queda da oferta da aviação, obviamente que
vamos ter menos gente a viajar. Depois há o ressurgimento da Covid-19, ainda menos gente a viajar, e claro que as pessoas têm que perguntar, é um efeito de cascata. Então as companhias aéreas vendem menos bilhetes, menos passagens a serem vendidas, o que é que vão fazer? Vão, obviamente, ainda reduzir mais. Portanto, é este efeito que é negativo. A propósito, será que na Europa a moda dos voos para lado nenhum vai pegar? É que na Austrália está a ser um tremendo sucesso. A Qantas está a oferecer e tem tido aviões absolutamente cheios, voos em que se sobrevoa a Austrália a partir de Sydney e que regressam a Sydney após ser várias horas a sobrevoar a Austrália, a mostrar aquelas paisagens impressionantes. Para isso a altitude não pode ser anormal e, como tal, o consumo de combustível é maior, mas está a ser um sucesso. Aqui na Europa também podia ser uma excelente ideia passar aqui pelo Mediterrâneo, pelo Algarve, subir a costa do Atlântico. Seria também uma excelente ideia para certas companhias aéreas. Fica já o repto. Mas, deixando isso de lado, vamos então dizer que sem dúvida alguma, o último trimestre vai ser pior. No entanto, eu queria contestar um pouco a ideia da queda. Falou-se aqui de uma queda de 70% prevista para o último trimestre em relação ao último trimestre de 2019. Eu tenho sérias dúvidas disso, já se falava desse tipo de quedas para o verão e nada disso aconteceu em muitos lugares, foi até melhor do que se esperava. E porquê? Porque eles estão a fazer este tipo de previsão baseado em reservas. Acontece que quem é que está em agosto, ou mesmo agora no início de setembro, a fazer uma reserva para novembro, digamos assim? Isso já não acontecia no verão. Cada vez mais as reservas são last minute, cada vez mais o lead time, tempo entre a reserva e o check-in, são menores. Isto é válido até para outro tipo de situações. Não estamos a falar só de alojamento. Estamos a falar da compra da passagem do avião, estamos a falar de tudo. Para não falar da flexibilidade dos cancelamentos que hoje têm em todo o lado em vigor, então as pessoas não têm medo de reservar, cancelar. Ora, dá a entender que vai haver uma queda destas, mas não. O que vai acontecer é muita gente a fazer reservas mais em cima da hora. Ainda assim, mesmo que a queda não seja de 70%, seja apenas, entre aspas, de 30% a 40%, já é um trimestre miserável, porque sendo o último trimestre particularmente fraco normalmente, ou meio mais ou menos fraco, se houver uma queda de 30% a 40% em relação ao último trimestre do ano anterior, será sempre uma situação muito complexa, e fica a pergunta, será que muitas unidades poderão abrir tendo em conta essa situação? É difícil. Então, qual é a estratégia para ter mais clientes no último trimestre? Estadias longas, já não são só os apartamentos e as moradias a fazer isso. Há muitas unidades hoteleiras a oferecer tal situação com ou sem pequeno almoço. Estadias mais baratas para 30, 45, 60 dias, a tentar convencer as pessoas que estão em teletrabalho e que assim podem trabalhar em qualquer parte do mundo a passar férias num destino aprazível. Aqui no Algarve, por exemplo, há a grande possibilidade de atrair essas pessoas, teletrabalho, os chamados nómadas digitais. A Airbnb está a atacar muito nesse segmento e, aliás, toda a gente vai atacar muito nesse segmento, mas também no segmento dos aposentados, então dos reformados que podem passar o inverno aqui em segurança. Tudo isto são situações a ter em conta para atrair alguém para o inverno, ou pelo menos para partes do inverno, 2 meses, agora é outubro, novembro, depois possivelmente também o janeiro, o fevereiro, o março. São mercados muito interessantes, mas para isto é preciso que a Covid-19 não entre num autêntico descalabro. Há que terem atenção os próximos dias. Nós vamos voltar a este assunto no próximo vídeo, porque este vídeo chegou ao fim. Com muito gosto estivemos com todos vós. Então dê um like a este vídeo, subscreva mais uma vez o canal Arturismo e, claro, muita saúde a todos. Até ao próximo vídeo.